Fala galera, tudo bem com vocês? João por aqui. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a memória RAM. Já que eu tenho muitos vídeos aqui mostrando para vocês desempenho, eu queria falar do desempenho da memória RAM quando a gente vai renderizar uma imagem, renderizar um vídeo. E será que você precisa aumentar a sua memória RAM? Será que você tem às vezes memória RAM até de sobra? Claro, dependendo do trabalho que você vai executar, do trabalho que você vai fazer. Então no começo desse vídeo eu vou falar de uma parte mais técnica, o que é uma memória RAM, para que ela serve, aonde que ela vai te ajudar na renderização, e mais para o meio, para o final do vídeo, eu vou de fato mostrar aqui na tela do meu computador, abrindo um software que eu utilizo, que é o Blender, mas isso serve para qualquer outro software, para você ver ali na prática, assim que a gente abre o software, o que começa a ser utilizado de memória RAM no nosso computador e no nosso projeto. Até a hora que a gente clica ali em render, ele começa a renderizar de fato. Será que ele está consumindo muita memória RAM? Será que está consumindo pouco memória RAM aí no seu computador? É isso que a gente vai ver e vai experimentar aqui nesse vídeo. Bom, para quem não me conhece, sou João Lopes, sou especialista em modelagem e renderização para arquitetura, e como começo em todos os vídeos aqui no meu canal, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, e se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal, que eu vou trazer mais e mais vídeos com esses testes, com tutoriais e com muito conteúdo que eu tenho aqui no canal para vocês. Outra coisa que eu tenho aqui no canal também é a área de membros, então se você quer apoiar esse projeto de tutoriais gratuitos, já tem muitos membros financiando aqui o canal para que eu possa continuar trazendo tutoriais gratuitos aqui para vocês. Então esse seria o nível N1 aqui do canal. N2, onde você vai poder assistir muito tutorial que eu tenho de pós-produção, de modelagem, renderização, de animação também. Então dê uma olhada aqui no nível N2 se você está afim de tutoriais. Se você quer trabalhar mais com 3D, não deixe de ver ali o nível N3, onde eu falo mais da vida profissional, como que você pode se destacar profissionalmente, como você pode conseguir clientes. E claro, se você tem dúvida nesse aspecto, manda mensagem lá do nível N3, eu vou fazer um vídeo exclusivo tirando essas dúvidas, ou se eu já tiver respondido isso, eu vou, claro, apontar o vídeo que está ali para você assistir, beleza? Mas já tem muito conteúdo ali no nível N3, então considere se inscrever se você quer viver profissionalmente de 3D, ou como artista freelance. Então bora lá, vamos falar de memória RAM. Eu tenho a minha colinha aqui, né? Claro, eu fiz uma pesquisa, eu já trabalhei com montagem de computadores e venda, né, de peças de computadores, e eu gosto muito de fazer essas pesquisas, então eu dei uma olhada ali, né, tive que revisitar um pouco do que eu sabia sobre memória RAM, mas eu pesquisei um pouco mais para dar uns termos um pouco mais técnicos aqui para vocês. Então, memória RAM nada mais é do que o Random Access Memory. Seria uma memória de acesso randômico, né, de acesso rápido, ou na verdade uma memória de curto prazo. Ela armazena temporariamente ali e de forma mais rápida tudo o que você vai abrindo ali no seu computador. Ou seja, assim que o seu Windows, né, abriu, né, assim que ele iniciou, ele já começa a acessar a memória RAM. A memória RAM começa a armazenar certas coisas. Então vamos ver isso aqui na tela do meu computador. Então eu estou aqui com o gerenciador de tarefas, onde ele vai mostrar todas as tarefas que estão abertas aqui no meu computador. Eu tenho aqui na parte de performance, né, ele me mostra aqui o quanto é que eu tenho aqui de memória RAM. Então aqui no meu caso, né, por exemplo, eu tenho um total de 95, né, de memória RAM. E ele está utilizando aqui, ó, em use 10 GB de memória RAM. E tem mais 85 aqui de sobra para poder trabalhar. Okay? Então 10 GB é o que o Windows está usando para poder rodar aqui, ó, o Streamlabs que eu estou usando para poder gravar esse vídeo. Tudo, até o Edge que eu nem utilizo, então tudo isso aqui está utilizando, nem que seja um pouquinho, né, de pouquinho em pouquinho, ele chega aqui num uso de 11% dessa capacidade que eu tenho de memória RAM. Então beleza, isso é o que estamos usando aqui, né, só de abrir o Windows. Agora vamos abrir o Blender. Bom, cliquei aqui para abrir o Blender e vamos lá, só aqui no Blender eu posso ativar aqui, ó, aqui embaixo, clicar com o botão direito, tem aqui, ó, System Memory ou Video Memory, que eu consigo ver a memória do sistema ou a memória de vídeo que está sendo utilizado. Então o meu já está marcado aqui. Então a memória está utilizando 22 MB no Blender e a memória da GPU ele está usando 2.6, acho que é 2.6 GB, né, de VRAM.
a gente já vai falar também um pouquinho essa diferença, né, de memória RAM e de VRAM. Então, só de abrir o Blender, ele já está utilizando também alguma coisa. E se eu olhar aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó, 263 megabytes é o que ele está usando aqui no Blender, mas sem nenhum esforço, sem nenhum problema. Só de o Blender estar aberto, ele vai utilizar um pouquinho de memória RAM, sim, ok? A gente já vai abrir um projeto, mas vamos continuar a entender aqui o que é uma memória RAM. Então, como eu falei para vocês, a memória RAM é uma memória de curto prazo. Ela vai, por exemplo, se eu desligar agora aqui o computador, ela vai apagar tudo. Se eu fechar o Blender, ela vai esquecer o que ela já leu ali do Blender, ok? Então, se o Blender consumir, sei lá, 80 GB de memória RAM, assim que eu fechar ele, ela para de consumir isso tudo de memória RAM. Então, são as tarefas que estão sendo executadas no momento. E por isso que muitas vezes a gente reinicia o computador para que ele dê uma zerada ali em tudo do que ele já consumiu e estava consumindo ali de memória RAM. E, ou seja, a memória RAM ela também evita que o seu processador, né, que é a sua CPU, ela tenha que buscar, por exemplo, uma memória mais lenta. O que seria uma memória mais lenta? Mesmo o seu HD, mesmo o seu SSD, ele tem uma velocidade um pouquinho mais lenta em comparação com uma memória RAM. Então a memória RAM ela evita que a sua CPU, o seu processador, tenha que ir buscar uma memória, né, dessa mais lenta. Só que uma memória dessa, um SSD e um HD, é uma memória de armazenamento permanente. Então tudo que for armazenado no seu HD ou SSD vai ficar armazenado quando você desligar o Windows, por exemplo. Agora, tudo que está armazenado na memória RAM, então por isso que quando a gente salva alguma coisa, ele não salva na memória RAM, ele salva na sua memória de armazenamento, que é HD ou SSD. Então por isso que a memória RAM, eles chamam até de um dispositivo volátil, né? Assim que você desligou o computador, perdeu essas informações. Mas só que você não perde, né, um save, né? Você só perde, por exemplo, o Blender. Ele carrega muitos mapas, né? Ele carrega muitos mapas de textura. Tudo que você carregou de textura, a memória RAM vai ficar ali armazenado. Assim que você fechou o Blender, por que ele vai ficar usando essa memória RAM para isso tudo? Não precisa. Fechou o Blender, ele esquece todos esses mapas que você carregou. O modelo que a gente tem atualmente, né, a gente tem a DDR4 e a DDR5, que é a mais atual. A DDR5 acabou de sair, então isso só é uma nomenclatura, tá, para dizer qual é a versão que ela está no momento. E aí a gente tem uma nomenclatura, né, que são para essas memórias RAM mais atual, que é a SDRAM, que é uma memória dinâmica síncrona de acesso aleatório, né? Porque não é mais apenas uma memória RAM. A gente chama de memória RAM porque é até um nome um pouquinho mais curto, mas na verdade as memórias atuais é SDRAM. De novo, memória dinâmica síncrona de acesso aleatório, ok? Eu no meu computador aqui tenho as memórias que é a DDR4, tá? Eu não tenho a geração atual DDR5, até porque o preço ainda está um pouquinho mais caro, né? Então se você for procurar uma DDR4, você ainda acha que em preços mais acessíveis, né? E cada geração DDR4 e DDR5 ela vai ficando mais rápida. E a gente tem essa diferença, né? Que é a memória RAM e memória VRAM. As memórias VRAM são as memórias da placa de vídeo, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó. Então a minha placa de vídeo tem aqui, ela é uma placa de vídeo, ó, de 24 GB de memória VRAM. Se eu abrir o Blender, olha, ele mostra aqui que ele está usando 2.6 de memória VRAM, tá? Isso não é a memória RAM. A memória RAM está aqui, ó, de 22.8 MB, né, que ele está usando aqui de memória RAM. Tanto a memória RAM quanto a memória VRAM, que é da placa de vídeo, eu vou fazer um vídeo só sobre placa de vídeo, né, o que ela é importante para você. Então, por isso que eu já falei para você, não deixe de se inscrever aqui no canal, para você não perder esse conteúdo. Então, tanto a memória RAM quanto o VRAM, elas são memórias de acesso temporário, né? Ela vai armazenar temporariamente essas informações. E a nomenclatura da memória VRAM das placas de vídeo atual, ela é a GDDR6. Então, como as DDRs 4 e 5, a placa de vídeo está na versão GDDR6. Na memória RAM, a gente tem os tamanhos, né, que a gente já conhece. E agora é uma parte importante, tá, galera? Quando você vai
pesquisar e vai comprar uma memória RAM, né? Você tem que saber o que você quer. Você está precisando de mais espaço de armazenamento ou você está precisando de mais velocidade, ok? Só que velocidade tem também a ver com o seu processador. Eu já vou falar sobre ele relacionado às memórias RAM. Então, se você quer tamanho, se você precisa de que o Blender ele armazene mais informações, então você precisa aumentar o tamanho, que seria 16 GB de memória RAM, 64 GB de memória RAM, 128 de memória RAM. E claro que você pode, cada placa-mãe você pode alocar aí 16, 64 e tem placa-mãe que aceita atualmente, eu acho que até 128 GB de memória RAM. Esse meu computador ele tem 4 slots e eu acho, tá meio que misturado, e aí eu chego mais ou menos a 100 GB aí de memória RAM, mas o máximo dele é 128. E eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo o porquê que eu tenho 128 de memória RAM, tá? Porque pro tipo de trabalho que eu faço, eu realmente preciso disso tudo. Agora vamos falar de velocidade. Como eu já falei, a velocidade tem a ver também com o seu processador, ou seja, o processador, ele vai, em vez dele buscar numa memória lenta, que é no seu HD, por exemplo, você não tem memória RAM. Vamos supor que eles não inventaram a memória RAM. Ele vai buscar na memória de armazenamento que você tem, que é o seu HD ou seu SSD. Então seria muito mais lento, mesmo um computador, mesmo um processador mais fraquinho, seria muito mais lento ele ir buscar nessa memória do HD ou do SSD. Ele ia demorar para fazer esse processo. Então o que eles fazem? Eles criaram a memória RAM e você tem esse acesso mais rápido, né, a essas informações principais, que no caso da renderização são os mapas de textura, né? Ali é que ele vai buscar e vai deixar armazenado já para você na memória RAM as texturas do seu projeto. Mas aí a gente tem uma velocidade para poder fazer isso nas memórias RAM. O meu computador aqui no caso, ele essa velocidade ela é calculada, né? Ela é dita quando você vai comprar uma memória RAM em megahertz. Então, o meu computador ele tem 2.133, que seria aqui. Então, olha, tem 2133 MHz, que é a velocidade, né, dessa memória RAM, né, de cada uma memória RAM que eu tenho espetada aqui nesse computador, que são 4, né, memórias RAM. Então ele tem aqui 2.133. Eu aconselho sempre quando você for comprar uma memória RAM, você tentar comprar sempre do mesmo fabricante e o mesmo modelo. As memórias RAM, normalmente ela faz uma questão chamada de dual channel, onde quando você tem uma memória RAM, ela não faz dual channel, mas quando você tem mais de uma memória RAM, duas memórias RAM, elas interligam as duas e ele consegue uma velocidade a mais, ele consegue um clockzinho ali de velocidade mais rápido para você, ok? Então, sempre procurem memórias RAM do mesmo fabricante e do mesmo modelo, ok? Então a gente tem essas versões da DDR4 de 2133, tem as versões de 3000 e até 4000, acho que a DDR4 chega até 4000. As memórias RAM DDR5, se eu não me engano, elas já começam em 5200 MHz, ou seja, se eu fosse comprar uma memória RAM DDR5, provavelmente eu começaria aqui nos meus 5.000. Por isso que é importante assim você estar atualizando, né, e estar atualizado na memória. Então eu já tenho aqui, cara, só de mudar de DDR4 para DDR5, que a minha DDR4 é mais básica, porque quanto mais megahertz também, ela vai ficando mais cara, né? Só que se eu já for para uma DDR5, eu já começo em 5.200 megahertz. Pode ser até um pouquinho mais baixo, mas eu acho que já começa ali nos 5.200. Tem 5.200, 5.600, já não sei até quanto estão chegando as memórias DDR5, mas isso vai também encarecendo cada vez mais essas memórias DDR5. Okay? Então, para mim, no caso, fazer um upgrade para uma DDR5 já seria bom, só que a sua placa-mãe tem que aceitar a memória DDR5. Então, provavelmente você teria que trocar a sua placa-mãe para poder aceitar a memória DDR5. Okay? Então, eu teria que fazer um upgrade aqui de placa-mãe para poder mudar isso. Então, é uma coisa que eu não faria agora. Então, de novo, se eu tiver um processador que ele é um pouquinho mais lento, ele vai buscar essa informação de uma forma mais lenta e
E se eu tiver, sei lá, uma memória RAM DDR5, tiver um processador lento, não vai adiantar tanto, né? Porque ele vai buscar mais rápido, mas só que com um processador mais lento, ele não vai conseguir acompanhar de fato ali essa memória RAM. Então, como eu sempre digo, 3 fatores importantes de um computador é processador, memória e placa de vídeo. Claro que é a placa-mãe, mas só que a placa-mãe, né, para você fazer funcionar uma DDR5, fazer funcionar, você tem que ter a placa-mãe compatível, né, com esses 3 quesitos aqui que eu estou falando: processador, memória e placa de vídeo, ok? Então vamos mostrar agora aqui para vocês como é que funciona aqui o Blender, né? Agora que eu vou abrir um projeto. Então eu vou botar aqui no file os projetos mais recentes. Eu vou abrir esse do mercado aqui e vamos acompanhar o que vai mudar aqui na memória RAM. Olha só, já começou aqui, ó, a aumentar esse processo, ó. O processador está buscando, né, tá fazendo ele está sendo utilizado também para isso. Mas a memória RAM é que está aumentando aqui, ó. Já foi para 25.7 de memória RAM. E minha GPU também aqui, ó, já aumentou um pouquinho também de memória VRAM só de abrir aquele projeto. Você já abriu, ó, já abriu aqui o projeto, ok? Só que você pode pensar, tá, beleza, tá utilizando um pouquinho, ó. Utilizou 10 GB de memória RAM e está utilizando aqui 4.6 de memória de placa de vídeo, né? Memória VRAM. Só que agora, vamos botar isso aqui para renderizar? Vamos ver o que vai fazer aqui na hora do render? Então eu vou dar aqui, ó, direto. Uma coisa que eu estou utilizando aqui no Blender, tá? Que eu gosto de utilizar é esse Persistent Data aqui, tá? Na parte do Render Properties, tá? Eu tenho aqui, ó, Final Render Persistent Data na parte de performance, né? Ele vai manter de forma persistente tudo que ele calcular aqui no Blender. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou deixar ligado e vocês vão ver que ele vai deixar isso configurado aqui para mim. E se eu desligar, ele vai esquecer tudo o que ele já calculou, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Vou dar um F12, que é o render aqui do Blender. E ele vai começar a ler todos os mapas que eu tenho e ler tudo aqui que eu tenho nesse projeto. Então aqui em cima, ó, já começou a ler isso tudo. E vamos ver agora o que vai aumentar, olha só. Ele já está em 34 GB de memória RAM. E vamos ver até quanto que ele vai subir de memória VRAM. Já subiu para 5.1. Já está em 40 de memória RAM. 44, não para de subir, ó, porque ele está, ó, calculando, está lendo todos esses mapas e está jogando na memória RAM e na memória VRAM, ok? E no meu caso aqui, a GPU, olha só, ela tá GPU Memory, eu só tenho 24 de memória VRAM, só que ele está pegando a memória RAM para poder juntar com a GPU e fazer esse combo aqui, ó, e chegar a 72 GB de memória para a GPU também, né? Então a memória RAM já chegou aqui, ó, no seu 65. Você já começou a renderizar? Ainda não. Ainda tá calculando o mapa. Eu tenho muita pessoa nesse projeto. Então tem a roupa daquela pessoa, tem algumas verduras, legumes ali que esse é o mercado, né? Então por isso que tá calculando isso tudo. E sim, esse projeto ele não está otimizado, tem como otimizar e ficar muito mais leve. Mas como eu tenho aqui de sobra memória RAM e VRAM, eu não fiz essa otimização, né? Mas aí no caso, claro, ele vai demorar aqui para calcular, para poder armazenar isso tudo na memória RAM. Então já está chegando nos seus 70 GB. Eu acho que ainda não começou a renderizar de fato. A GPU também ainda não está fazendo muito esforço. Imagina eu ter que fazer isso toda vez que eu for renderizar alguma coisa. É por isso que existe aquele Persistent Data. Okay? Olha aqui, ó, já está usando 40 nesse projeto de memória RAM e de memória VRAM, já praticamente ocupou quase tudo aqui, né? Então ele está dividindo, ó, por isso está dando os 70, 4, 5, 6, quase chegando lá nos 70, né?
Bom, está renderizando e o que temos ocupado aqui, ó, quase 80 GB de memória RAM, está agora renderizando de fato, e de memória aqui, ó, de vídeo, está usando aqui, ó, os 40 GB, memória compartilhada, né? Ainda tem aqui uma sobrinha, né, dos 40 até os 72 para poder trabalhar nesse projeto. A CPU também, ó, ela usou em alguma parte, mas agora não está usando tanto. O que está trabalhando mais agora é a GPU. Então eu vou deixar aqui renderizar esse projeto para mostrar para vocês. Só para mostrar aqui também o meio do processo para vocês. Aqui ele está usando, continua os 80. Está usando bastante a GPU, né? Já está chegando aqui nos 79 graus. Acho que eu vou até aumentar um pouquinho a velocidade da ventoinha. Não gosto de deixar ela chegando quase nos 80 graus, né? E aqui estamos nos 41 de memória VRAM. E aqui no Blender, 39 e 23 aqui que está usando de memória VRAM. Já está quase acabando aqui a renderização. E pronto, ó. O render acabou. GPU já baixando aqui a frequência dela. A CPU também aqui deu uma calculada em alguma coisa. E a memória, ó, manteve o que ela armazenou. E a GPU parece que também. Terminou aqui a imagem, tá vendo? Tem muita pessoa, textura, tá vendo que eu falei de roupa, esses modelos são bem bons assim, né, com textura. Como tá de frente assim, eu gosto de deixar mais com motion blur assim. Vegetação também ocupa bastante, né, dessa memória. Então, eu vou fechar essa imagem, esse render, e a gente vê aqui, ó, que o Blender ele continuou armazenando, né, toda essa informação da memória RAM, da memória VRAM. E agora, se eu tirar essa data persistente, né, a data seriam essas texturas e tudo que está ali salvo, né, para renderizar. Se eu for renderizar ela de novo, olha só, com essa data persistente, né, persistente data, ele não vai calcular tanto. Ó, já começou a renderizar, tá vendo? Se eu mudar alguma coisa, mexer alguma coisa, ele vai começar a renderizar logo. Mas se eu adicionar mais uma pessoa ali, né, peguei de um outro projeto, Ctrl C, Ctrl V aqui, ele só vai adicionar mais essas texturas dessa nova pessoa, mas vai botar aqui direto no projeto. Tá até mais rápido. Vou parar aqui. Então por isso que eu vou usar bastante esse persistente data. E agora se eu desligar ele, vamos lá, ó, 42 e 23, vamos desligar. Ele até demora um pouquinho, ó. E pronto, ele tirou todas as texturas, ele está ignorando agora, né, no Blender tudo isso aqui. Deixa eu ver, ó, a memória aqui, ó, assim que eu desliguei, olha, caiu, né, o uso aqui de memória RAM. Parece que ele está armazenando até alguma coisa, né, mas é muito menos do que estava antes. O Blender me mostra aqui, ó, que ele só está agora usando 13 GB de memória RAM e de VRAM só 3. Isso é importante porque se eu ficar com esse persistente data ligado, isso é bem utilizado para fazer animação. Mas se eu ficar com ele ligado, assim que eu for fazer a renderização aqui em tempo real, aqui no Blender, no Port Shading, ele vai provavelmente me dar um erro, porque ele vai querer pegar alguns mapas e eu já estou cheio ali a memória da VRAM, ok? E para fazer renderização em tempo real, ele vai usar mais a tua VRAM do que a memória RAM. Mas de vez em quando dê uma desligada nisso aqui, se der algum aviso aqui, e às vezes eu preciso fechar o Blender e abrir de novo, e aí eu já consigo já voltar a trabalhar e aquele erro que estava dando, ele já para de dar aquele erro, ok? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários, o seu like nesse vídeo, se não está inscrito até agora, né, se inscreve aí e compartilhe esse vídeo com alguém que sabe tem interesse sobre esse tipo de conteúdo que eu tenho aqui no canal, beleza? Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo, até lá e tchau, tchau! They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my